Que horas são, Daniela Prata? Que horas são, Dante? 7h07. Olha, com a infelicidade tremenda, com a tristeza e com vergonha no meu coração, que eu vou mostrar essa história agora. É a história de um menininho, um bebê. Eu chamo de bebê porque tem 1 ano e meio a criança. Foi abandonada, ficou 6 meses abandonada. Foi largado pelo pai, que se disse tio no posto de saúde. Chegou e disse, eu sou tio dele, deixa ele aqui para se tratar, e sumiu. Ontem, pai e mãe, que pelo jeito não se suportam, apareceram no juizado da infância e juventude e reencontraram a criança. Pai e mãe são separados e contam versões diferentes para esse abandono absurdo. Veja na reportagem de Walter Lima. A mãe do menor veio ao juizado da infância e da juventude para esclarecer a acusação de que teria abandonado o filho. Segundo ela, a criança tinha sido deixada sob a guarda do pai. A gente confia, a gente pega com a pessoa, pensa que é aquela pessoa, e de repente você vê o seu filho na situação, e quando vê o nome de quem deixou no posto, é o nome da pessoa que você não espera, entendeu? Então dá um aperto no coração, sim. Porque eu jamais faria isso com o filho de ninguém. Se eu não pudesse ficar com o filho, eu ia procurar a família. Eu poderia procurar até o juizado, mas não ia deixar em qualquer lugar para abandonar. Jornal. Não, de jeito nenhum. O pai do menor também veio ao juizado e alegou não ter condições de ficar com a criança. Não posso fazer nada. Eu trabalho, às vezes, viajando e eu não tenho tempo para ficar com a criança. Por que ela deixou a criança com outra criança? Quem seria essa outra criança com quem ela deixou? Meu filho, de 11 anos. E aí? Ela alegou que teria levado até a sua casa, teria encontrado a sua namorada lá e o seu filho, e teria deixado com ele. A namorada estava saindo já estava saindo. Isso aí é mentira dela. A história envolvendo o abandono começou no mês de abril, quando a criança deu a entrada na unidade de emergência do posto de São Marcos. Anderson, que teria se apresentado como tio do menor, acompanhou a criança até o dia seguinte, quando saiu, alegando que iria trabalhar. Constatado o abandono, o menor foi encaminhado para um abrigo. Depois que o juizado divulgou o caso, tanto a mãe quanto o pai apareceram. A criança continua abrigada numa instituição de acolhimento. O que vai acontecer depende do que for avaliado. Se ficar constatado que algum dos pais ou os pais têm condição, os pais não, porque eles vivem separados, mas se algum deles tem condição de receber a criança de volta, eles serão entregues, ou ele será entregue ao pai ou à mãe, né? E se isso aí não for possível, se buscará a possibilidade de entregar a criança a um parente próximo, um avô, um tio, mediante guarda. Hoje, mais de 1.000 crianças estão nessa situação, em abrigos, só aqui na Bahia. Quero agradecer e mandar um abração em nome de toda a equipe da TV Itapã para o pessoal do Juizado de Menores, que cuida dessa criança, que abraça, que beija. Porque, acima de tudo, não é só alimentar, educar, é amar, sabe? É amar, é pegar, acalentar. Esse menino tem 1 ano e meio. De 1 ano e meio que ele tem, 6, ele passou sozinho. A senhora, mãe, como é que pode? Não quis saber do menino por quê? Ah, isto é uma desumanidade. Sim, e a senhora não procurou saber onde ele estava, como ele estava, com quem ele estava? Em 6 meses? O pai joga a culpa para a mãe, na mãe, né? A mãe joga a culpa no pai. Oh, meu Deus, oh, meu Deus, oh, meu Deus. Que situação. E é um menino feliz, tá vendo? É um menino feliz. Vamos ver qual vai ser a decisão do juiz em relação ao destino desta criança. Que ele tenha a sorte, que Deus o abençoe, ilumine, para que ele encontre uma família que o acolha, para que ele receba o amor que ele merece. E quanto a vocês dois, problema de família entre adultos se resolve entre adultos. Não é jogando a culpa um para o outro, não, viu? Agora vamos falar exatamente sobre isso, sobre planejamento familiar. Esse daqui é o Dr. Luiz Carlos Calmon, ele é ginecologista, obstetra, trabalha com o cientista Elcimar Coutinho, que há mais de 30 anos, há décadas, desenvolve estudos sobre a relação de planejamento familiar e violência. Doutor, bom dia. Bom dia a todos. Tenho dados aqui do Ministério da Saúde, de que meninas de 10 a 20 anos já respondem por 25% dos partos no Brasil. São muitas garotas sem família, viciadas em crack, sem a menor condição de cuidar de ninguém, sequer de si mesmas, quanto mais de uma criança. E você vê aí um caso típico de falta de estrutura familiar que resulta em abandono. Doutor... Que é um tipo de violência, né? É uma violência, né? Essa violência, o planejamento familiar, como é que pode ajudar a parar ou coibir esse tipo de situação?
Olha, tem coibido sim. No ano passado, o doutor Elcimar, que você já falou aí, ele publicou um livro muito interessante, esse livrinho aqui, intitulado Bahia, Menos Violência, Mais Felicidade, onde ele mostra como o controle voluntário da natalidade, que é o planejamento familiar, contribuiu para diminuir a violência na Bahia nos últimos 20 anos. Para você ter uma ideia, em 1994, Salvador, no Brasil, era a 6ª cidade em termos de violência e caiu em 2006 para 19º. Eu tenho também aqui um dado do livrinho dele, muito interessante, em que dos 500 municípios mais violentos do Brasil, Salvador ocupa hoje a posição 342. E apesar de ser uma metrópole, dentro do estado da Bahia, Salvador é a 10ª em violência. A primeira é Porto Seguro, que ocupa a nível nacional a 16ª posição. Então é a 16ª cidade mais violenta do Brasil, Porto Seguro. Ô doutor, a gente viu, mostra aqui esse livro, por favor, Johnny. A gente viu que nesse caso, por exemplo, se tivesse acontecido um planejamento familiar, não haveria tanto sofrimento por parte do pai, da mãe e da criança, talvez não né? fosse para esse casal ter esse filhinho, né? Talvez não fosse o momento, mas teve e acontecem essas coisas. Isso a gente acontece vê toda hora. Corriqueiramente. Como se prevenir? Prevenir conscientizando cada vez mais a população a nível nacional a respeito da importância de você saber o que pode ter em termos de filho. E isso você não tem centros, por exemplo, como o CEPAR no Brasil. Eu só conheço o CEPAR. Nós conseguimos, nos últimos 20 anos, atender 330 mil pessoas gratuitamente em planejamento familiar e estimamos que conseguimos evitar aproximadamente 1 milhão de gravidezes indesejadas nesses últimos 20 anos. Isso é muita coisa. Se a gente multiplicasse isso pelo Brasil todo, seria uma coisa fantástica. Mas a política não defende planejamento de forma alguma. Mas, enfim, não sei olha, por quê. O CEPAR é um exemplo. Há 30 anos, o doutor Elcimar labuta com isso. O doutor Luiz está aqui de prova. Eles atendem de graça. O CEPAR é Centro de Apoio à Reprodução Humana. Eles tratam de planejamento familiar de graça para as pessoas que precisam se prevenir. E fazem outros tipos de tratamento também. A procura é grande? É muito grande. E hoje nós notamos que a população mais carente que nos chega para atendimento em planejamento familiar já chega até mais arrumada. Antigamente tinha pessoas que não tinham nem dinheiro para transporte, que iam descalças, ou iam só com a sandália e o outro pé descalço. Hoje não. O povo consegue economizar um pouco para se vestir melhor, para se higienizar melhor. E isso graças ao número de filhos que vem reduzindo, né, por mulher, por casais e graças ao planejamento familiar. A coisa mudou muito. Quem quiser ir até o CEPAR, fazer seu método anticoncepcional, fazer seu planejamento, vai aonde? Nós atendemos de segunda a sexta-feira, no turno da manhã, onde concentramos todo o atendimento gratuito. Basta levar qualquer documento de identificação, não paga nada. Se precisar fazer um preventivo, por exemplo, para botar um DIU, que nós colocamos gratuitamente, faz gratuitamente se não tiver condições de pagar em outro lugar. O CEPAR fica aqui na Federação? Federação, próximo a vocês aqui, na Rua Caetano Moura. Rua Caetano Moura, próximo ao Hospital Salvador. E perto do São Lázaro ali, né? Em São Lázaro, a entrada é por ali por trás. Exatamente. Busque informações, busque informações. Eu vou deixar no blog do Baianual o endereço direitinho do CEPAR para você que quer se prevenir. E não basta também, Daniela, nós oferecermos a gratuidade no planejamento familiar. Precisa também a conscientização da necessidade de fazer isso. Então o povo precisa estar consciente de que não pode ter filhos sem condições de criar. E as políticas públicas que sejam mais intensas, que sejam mais rigorosas. O estudo do doutor Elcimar está aqui. Planejamento familiar pode, sim, diminuir a violência, porque uma pessoa que nasce cuspida no mundo, sem o menor apoio, sem a menor estrutura, vai dar em quê? Obrigada, doutor Luiz. Obrigado a vocês. Bom dia, obrigado. Senhor. Bom dia para o também. senhor. Bom trabalho, viu? Obrigado. Então, por favor, se não pode parir, vá no CEPAR, minha filha. Vá, meu filho, vá procurar tratamento, vá, para depois não ficar de cabeça quente e depois não ficar reclamando. Ah, meu Deus, como o mundo está violento. O mundo é de responsabilidade nossa também. Nós somos adultos. Há como se prevenir. Então, busque informação. E é de graça. Se não tem o dinheiro, vá até lá. Eu vou deixar o endereço no blog, viu? Outra coisa, na sequência da Parada de Sucessos, mostraremos para vocês que o Balanço Geral está quase tudo pronto. Acontece amanhã em Piripiri, com muita música e serviços de graça para a população. Olha a estrutura. Tribunal de Justiça, Coelba, Pátio do Povo e Procon. É muito serviço. Agora eu quero as imagens da torre da TV Itapuã, seu Dante. Imagens da região de Monte Serra nesse momento. Que horas são?
7h17, o tempo está um pouco nublado, mas não chove em Salvador. Agora posso as imagens ao vivo da BR-324? Muito obrigada, seu Dante. Imagens nesse momento da BR-324, fluxo intenso de veículos, certamente, para passar o feriadão em outras regiões do estado. Voltamos em instantes.